Fala, meus queridos, estou de volta com mais um vídeo para falar do novo budget, o novo orçamento que foi discutido. Será que tem novidade? Esse budget afeta e muito o processo imigratório aqui na Austrália, então a gente chamou a Juliana da Seven Migration para explicar tudinho o que rolou. Fica aí. Mas antes de qualquer coisa, é aquele ritual de sempre. Eu vou pedir carinhosamente para vocês para dar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você saber quando a gente postar um vídeo novo. E segue a gente lá no Instagram, que a gente tá lá todos os dias passando notícias fresquinhas da nossa vida e também aqui da Austrália. Segue a gente lá. Então, como a Dani mencionou anteriormente, a gente trouxe a especialista no assunto. Está aqui com a gente, Ju da Seven Migration, mais uma vez. Ju, obrigado por participar desse vídeo de novo. Aqui com a gente, está de volta aqui no nosso canal. E seja muito bem-vinda, a gente estava com saudade. Ei, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Agora o trio, né? Já estamos quase aí com a nossa pituquinha. Gente, super prazer em estar aqui falando com vocês, ajudando, né, esse público tão bacana aí do canal. A gente sempre, o pessoal não sabe, mas eu sempre leio todos os comentários lá que o pessoal faz nos vídeos e é muito bacana. Obrigado pela oportunidade de sempre. Você é sempre bem-vinda aqui, Ju. Todo mundo ama quando você aparece aqui. Mas vamos que vamos, porque o assunto é sério. Ju, semana passada eles liberaram então o budget para o novo ano financeiro. E muita coisa aconteceu, deu o que falar. Eu queria saber primeiro, antes da gente entrar mais em detalhe, qual foi a sua visão geral, assim? Você acha que foi positivo para a imigração ou se foi negativo? O que você acha? Eu vou dividir uma coisa com vocês pessoal. Eu acho que sempre vale a pena falar um pouquinho aí. Eu assisti o budget, né? Estávamos todos na expectativa aí do budget e eu assisti, né, o anúncio aí do budget na televisão. É engraçado porque a gente tá tão nessa euforia, tão esperando, né? Esperando tanto por essas informações que eu fiquei nervosa e ao mesmo tempo emocionada. Eu gravei o final do pronunciamento e eu fiquei bastante emocionada com o discurso deles no âmbito pessoal. Muito orgulhosa, né? Gostaria de dizer isso, muito orgulhosa de estar morando, né, nesse país tão organizado, tão onde todo mundo tem tanto orgulho, né, de fazer parte aí desse país. Ao mesmo tempo, claro, a gente sempre fica na expectativa, porque não é naquele anúncio que a gente tem todas as informações, e com o desenrolar aí, né, dos dias, na sequência que as informações começaram a sair, eu fiquei num misto, né, de feliz por um lado, nem tão feliz por outro. Esse é o meu sentimento. Eu ainda estou dividida, mas eu sei que talvez, né, esse sentimento passe depois de 1º de julho ou não, veremos. Tá, mas dentro do que você leu, quais foram, assim, as principais mudanças aí com relação à imigração? Os números se mantiveram os mesmos, aumentou, diminuiu? Como é que ficou essa situação? Porque no vídeo que a gente fez no passado, que era ainda o vídeo do Covid, né, e ainda estava muito incerto e tal, como que eles fizeram agora? Eles já deram um direcionamento ou eles ainda estão sendo ainda meio um budget Covid ainda? Eu posso dizer que em termos de migração, vamos falar especificamente de migração, né, gente? O budget, ele abrange tantas questões aí, mas vamos focar na imigração hoje, que obviamente é, né, a minha área de expertise. Então, em termos de imigração, eu confesso para vocês que aparentemente está tudo no mesmo. Né, tá tudo na mesma situação, eles reproduziram de uma certa forma o ano financeiro vigente, então o intake de imigração ele permaneceu o mesmo, 160 mil, né, para o próximo ano, e eles colocaram a informação no anúncio de que a divisão, né, das cotas, enfim, do número de vistos alocados por divisão de tipo de visto, digamos assim, ela em princípio vai permanecer a mesma. Porém, não há essa definição ainda. Então, as informações mais específicas, né, que eles deram. O plano de imigração permanece o mesmo no sentido do número do intake de imigração para esse ano, 160 mil. E eles colocaram que, em princípio, a divisão entre family, skilled e outros vistos, ela permaneceria similar ou até a mesma. E eles colocaram também em relação à abertura das fronteiras, numa previsão aí de abertura para julho de 2022, mas totalmente condicionada à vacina, né, a vacinação total da população, o que pode vir antes,
considerando que tivemos aí a confirmação de uma encomenda grande, digamos assim, de vacina confirmada para chegar na Austrália nos próximos meses. Então, essas são as informações oficiais que tivemos no budget. Então já tem uma notícia boa, né? Porque a galera tava na expectativa da fronteira, muita gente, né? Tanto para imigração quanto para intercâmbio também. E aí já tem uma data, pelo menos, né? Eles nunca deram uma data, né? Agora pelo menos tem uma data. Tudo bem que tá longe ainda, né, gente? Vamos mas combinar. é uma data. Mas é uma data. Pelo menos é uma data, né? Para quem não tinha nada, foi isso. Então a gente está esperando, né? O que acontece nesse período entre budget e início do ano financeiro? Há a divulgação, né, de algumas informações básicas para que o plano de imigração seja organizado, digamos assim, para o ano financeiro. Desde fevereiro há vamos colocar assim de forma não técnica, uma pesquisa nas indústrias no sentido de necessidades do país, há bastante considerações no sentido do que deve acontecer nesse novo ano, mas não há ainda a informação oficial de números por tipo de visto e, por consequência, a informação tão esperada por todo mundo, não é? A gente não tem, que são, claro, as ocupações em cada lista de demanda, tanto nacional como estaduais ou estaduais para o visto regional, e também a cota específica para cada subclasse de visto. Isso não temos ainda, estamos na expectativa aí para ter nas próximas semanas ou no início de julho. Isso quem decide é o Estado ou é o governo federal? É tudo uma questão de discussão, é uma proposta né? Então, uma vez que o plano de imigração ele está determinado, os estados eles colocam um pedido, vamos colocar assim, de qual a cota que eles consideram necessária para aquele ano. Então, é uma discussão, da mesma forma que há essas pesquisas de indústria, né? Por exemplo, eu estava lendo hoje de manhã que que a indústria pressionou o governo para que veterinários sejam incluídos na lista de ocupações prioritárias do país. Então, é tudo uma questão de consulta, onde você coloca a sua intenção e o Estado da mesma forma. Eles propõem, né, eles fazem um pedido dessa cota e, claro, há uma divisão e há uma confirmação dessa cota posteriormente. Entendi. Eu perguntei isso porque, na prática, né, o que eu estou sentindo aqui como trabalhador, né, eu sou chefe de cozinha, para quem não sabe, a demanda para chefe está muito alta. Na verdade, a oferta está muito alta, né? Tem muita oferta de emprego e, pelo que eu sinto, não tem profissional suficiente para suprir, né, essas vagas. Tá tendo dificuldade em todo lugar que eu passo, tem essa dificuldade e eu consigo ver isso na prática, né? E aí eu fiquei me perguntando como que isso chega pro governo aqui de South Australia e como o governo de South Australia leva isso para o governo federal, porque claramente está precisando da mão de obra, assim, é muito claro isso para mim, é muito óbvio. É claro, a escassez de mão de obra ela é evidente, não há dúvida quanto a isso, principalmente no setor de hospitality. E vamos falar aí das mudanças também, né, nessa questão de hospitality, que é o reflexo justamente dessa real demanda. Infelizmente, né, gente, nem sempre o que a gente vive, né, a vida real, ela vai refletir nos programas de imigração. Tem outros interesses por trás que nem sempre eu vou ser capaz de explicar para vocês, né, como essa negociação interna ocorre. Mas eu posso dizer para vocês que, por exemplo, vamos citar um exemplo bobo, tá? Quando uma empresa quer sponsorar um funcionário, ela tem que tentar recrutar australianos para aquela vaga. Essa informação, por mais boba que seja, ela chega no departamento de imigração, que obviamente vai à frente aí em todas essas questões de imigração, chega para eles essa informação do número de pessoas que estão aplicando para as vagas. Isso é determinante na aceitação de um sponsor, por exemplo. Então, é através desse tipo de pesquisa e, claro, das consultas com as indústrias locais, né, de cada área, digamos assim, que eles chegam nesse resultado. Mas que os números, né, a gente sempre fala bastante em números, né, que em termos de números, hoje há uma discussão bastante à frente. Se vocês colocarem mesmo na internet, vocês vão ter acesso a isso, né? Uma discussão no sentido de crescimento de população, média da idade populacional, qual é o efeito da pandemia, né, nesses números, o fato de que a população da Austrália não pode ser uma população velha e o quanto esses números já afetaram o crescimento populacional numa previsão até 2026, né, que foi uma previsão inicial que eles fizeram. Isso é óbvio. Então, alguma coisa vai ter que mudar radicalmente, mas há o perfil conservador do momento, e eu digo isso hoje, né, que a gente está gravando o vídeo, talvez em 2 semanas a situação seja diferente, mas hoje há sim um perfil conservador. Eu acredito que
pelo fato de que a pandemia não acabou. Faz sentido, né? Eles têm que ser cautelosos. A gente recebe muita mensagem, né, de muita gente chateada, deixaram entrar os tenistas e não vão deixar entrar os estudantes. Mas a verdade é que eles estão... A entrada dos tenistas, primeiro, tem muito dinheiro envolvido, né? Então tem um interesse por trás disso, financeiro, porque eles querem trazer dinheiro para dentro do país, e também não deixa de ser um teste, porque eles não querem pôr tudo a perder, né? Tipo, vamos então liberar, todo mundo entra. Não é assim, eles estão sendo cautelosos e eles querem se manter os melhores países para se viver. Estou falando os melhores porque a Nova Zelândia também está ali junto com a Austrália nessas decisões, e eles são, para mim, na minha visão, os 2 melhores países para se estar nesse momento. Com certeza. O que as pessoas talvez não entendem, né, e o que a gente tá aqui, né, a gente que tá aqui, a gente tá vivendo, é a questão da quarentena, né? Então, a quarentena nos hotéis, que é obrigatório hoje para quem chega na Austrália, independentemente de ser, né, tenistas ou não, eles têm que fazer a quarentena. Essa quarentena, ela depende de uma capacidade de hotelaria no sentido de absorver, né, essas pessoas que chegam. Então, há o que eles chamam, como é que fala em português? O capping, há um limite, né, do número de pessoas que podem fazer a quarentena por estado, por semana. E é isso que faz com que as pessoas não possam entrar. Não é simplesmente abrir ou não abrir. E o que as pessoas têm que entender também é que a Austrália, como outros países também, eles tiveram muitas medidas de apoio, não é, às pessoas que sofreram com a pandemia, as empresas que sofreram com a pandemia. E no anúncio do budget, e essa foi uma das coisas que me deixou bastante emocionada assim mesmo ao ver, né, o anúncio, todas as propostas daqui em diante, o que vão resultar no investimento do governo para que as pessoas não saiam prejudicadas dessa pandemia é imenso, né? O investimento nisso é imenso. Então, eles não podem abrir para todo mundo e deixar essas pessoas desatendidas, como aconteceu no início da pandemia, que os estudantes não tiveram apoio, etc. Então, eles têm que dosar. Se acontecer, se entrarmos numa segunda onda, numa terceira onda, o que vai acontecer? Teremos condições de dar suporte para todo mundo? Eles têm que ter condições para daí atrair essas pessoas. Então, não é algo que a gente gosta, todos nós fomos afetados, vocês foram, de uma certa forma nós também, estamos isolados, família, etc. Todo mundo sofreu de alguma forma com a pandemia, não há dúvida. Mas a gente, no fundo, a gente tem que ter orgulho do que tá, né, do país que a gente está nesse momento, da maneira que eles conduziram a situação, e estimular todos aqueles que estão fora a enxergarem isso, que quando vocês que estão aí nos assistindo, tiverem a oportunidade de vir para cá, para que vocês usufruam do que estamos usufruindo hoje. Eu sempre falo isso para eles, eu falo assim, pensa pelo lado bom. Quando você chegar aqui, você vai chegar sabendo que é um país que é seguro e que é um país que se preocupa com quem tá vivendo aqui. Então, agora você fica puto porque você tá fora, mas quando eu estiver aqui dentro, eu vou falar, graças a Deus. Estamos sendo egoístas no momento, mas também não queremos prejudicar ninguém. Então, tem os dois lados, né? Por isso que eu digo que esse sentimento, ele é sempre, né? A gente fica feliz por um lado e triste por outro. A gente não consegue ficar 100% feliz, não vamos negar. Com certeza. Ju, e falando nisso, né? Falando de quem tá aqui dentro da Austrália hoje, ou seja, nós, tem muita gente que assiste a gente, que também tá na mesma situação, no mesmo barco, esperando aí pra poder aplicar um visto, enfim. A gente teve boas notícias, assim, pelo menos ao meu ver, pra quem tá aqui, né? A primeira delas foi com relação aos estudantes que agora, que trabalham em hospitality, podem trabalhar full time, o que é, assim, um big deal pra mim, isso é huge. Eu acho que se a gente fosse estudante agora, a gente já tá pulando de alegria. De alegria. Né? E a outra é que eu acho que como não tem ninguém chegando, todas essas vagas vão ficar para quem tá aqui dentro, né, Ju? Então, esse é uma grande vantagem para quem tá aqui hoje, né? Com certeza é. Então, eu falei, né, essa semana, enfim, eu fiz algumas consultas que eu falei pro pessoal exatamente isso. Eu disse, gente, vocês hoje estão numa posição muito melhor, acredito eu, do que vocês estavam há um ano atrás.
né? Então, de fato, para quem está aqui, a competição diminuiu em todos os sentidos, para todos os tipos de visto. É claro que, enfim, o Skilled Migration sofreu um impacto, né? Logo eu vou citar alguns números aí para o pessoal, mas para quem está aqui, com certeza, né, a competição diminuiu. Então, vamos falar aí das boas notícias, né? Então, o que aconteceu foi que, desde o início da pandemia, alguns profissionais que trabalhavam em determinadas indústrias, em determinadas áreas, eles tiveram a permissão de trabalhar mais do que 20 horas por semana, né? Ou 40 horas por quinzena, para apoio aí à pandemia, à recuperação da economia. E eles incluíram, então, nesse momento, todo mundo que trabalha no setor de hotelaria, né? Hospitality e turismo. Ou seja, tudo que você falou, né, Lucas, vem de encontro a isso, porque não é à toa que eles incluíram essas duas indústrias aí, né, nessa permissão ou liberação aí do número de horas, porque é lógico que a demanda existe, não é? Eles estão também bastante centrados aí no desenvolvimento das áreas regionais, não é? Então, com certeza, pessoas que estão em áreas regionais como vocês, com certeza serão ainda mais beneficiados com todo esse plano. Nessa liberação de horas, né, acredito que vocês vão falar sobre isso, mas já aproveitando aí o gancho, eles colocaram também o turismo e a hotelaria como parte de um visto, que é o visto 408, que a gente chama de 408 COVID, né, COVID-19. Não é um visto que não existia, não é um visto novo, é um visto que sempre existiu, mas dentro de uma vertente desse visto eles colocam aí o 408, né, da pandemia, vamos colocar assim, que é um visto de full-time, gente, às vezes, né, as palavras a gente vai falar, de trabalho em período integral, não é? Por pelo menos um ano para pessoas que trabalham nessas indústrias aí de alta necessidade no momento. Então, eles estão tentando ajudar aqueles, claro, que estão aqui, tendo algo, né, recebendo algo em troca, não há dúvida, porque, enfim, essa é a troca de sempre. E já nesse gancho, então, já vou até aproveitar e fazer uma pergunta de consulta aqui. Eu que estou no Graduate Visa, eu posso aplicar esse visto? Você pode. Lembra que a gente falou do Training Visa num outro vídeo que a gente gravou? Então, várias pessoas hoje, né, que eu estava já trabalhando nos processos para o Training Visa, acabaram mudando um pouco a estratégia para o 408. Temos que ver se realmente vale a pena. Mas para uma situação como a de vocês, que o máximo que vocês podem vir a precisar é um pouquinho mais de tempo, porque chegar lá a gente sabe que vocês vão chegar. O 408 pode servir, sim, a essa nossa necessidade imediata, não é? E se a pandemia, gente, continuar, talvez eles, inclusive, possibilitem uma renovação desse 408, não é? Desde que vocês estejam trabalhando, claro, em áreas críticas aí, uma renovação desse 408 por mais um ano. A única questão é que é um visto de concessão, é um visto para o momento que estamos vivendo e não sabemos até onde isso vai durar ou como serão as consequências a partir dele. Mas tudo indica que pode servir aí à estratégia de várias pessoas, inclusive vocês. Na verdade, eles também não podem e não querem perder quem está aqui dentro, né? Não. Como ninguém está podendo entrar, eles têm que manter quem está aqui, porque senão eu acho que o rombo é muito grande, né? Com certeza, gente, não há dúvida. Eles estão aprovando vistos de estudante como a gente nunca viu, processos super cabulosos. A gente não trabalha com visto de estudante, mas a gente ouve falar. Cabulosos, que você diz não vai passar, passa. E sponsor, algumas situações que você diz não vai passar, passa, né? Estabelecimentos pequenos no setor de hospitality, né? Que antes tinham várias limitações, as limitações continuam, mas na prática eles não estão impondo, né, tantas limitações. Então, em termos de aprovação de visto, eu tenho um sentimento de conforto, vamos colocar assim, no sentido de que pela primeira vez parece que quem está atrás do computador tomando uma decisão está com o coração também naquele que está aplicando. Então eu sinto sim, né, na maior parte dos casos, não em todos infelizmente, mas na maior parte dos casos eu sinto essa flexibilidade maior nesse momento para manter todos que estão aqui. Ai, que legal, Ju. É muito bom saber, né? Dá até um calor, um quentinho no coração. Dá esperança pra quem tá aqui. Dá esperança pra quem tá aqui. Ô Ju, agora uma coisa que, né, muito se falou um pouco antes do Covid, e também durante o Covid, era de áreas regionais, né? Aquele negócio de, galera, sai de Melbourne, Sydney, Brisbane e vai para as regionais, que lá tem mais oportunidade, porque a imigração australiana está querendo jogar o povo para lá, espalhar a galera pela Austrália. Como é que ficou isso? Isso ainda continua?
A regional ainda é a melhor opção nesse momento? Como que fica isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer alguns números, tá, pro pessoal, eu adoro números, então eu vou trazer alguns números pro pessoal, para quem está nos assistindo, entender o porquê desse movimento e o porquê, né, da gente dizer muitas vezes que as pessoas precisam ir para as áreas regionais. Não somente eles colocam o tempo inteiro, né, sobre o desenvolvimento e o investimento dessas áreas regionais, e não somente com os resultados de visto, que a gente vê que quando é um visto regional, o processamento, o resultado do visto, ele acaba saindo mais rápido, o que demonstra, né, esse incentivo aí. Temos números também. Então, vamos pegar aí só para vocês entenderem a divisão como era entre skill independente, que é o skill nacional, e os skill State Nominated, que a gente tem tanto o 190 quanto o 491, tá? Então, se a gente pegar o plano de imigração de 2018-2019 para o skill independente, né, o número de vistos era de 43.990, a alocação, a cota era de 43 foi de 43.990 para o independente, 28.850 para os State Nominated, incluindo aí os dois. Em 2018-2019, o mesmo, embora eles tenham se proposto, né, a dar 43.990, eles deram de fato 34.247 e desses 28.850 para os State Nominated, eles deram 25.993. Então, só rapidamente aí. Em 2019 e 2020, o skill independente ele caiu de 34 mil para 16.652. O regional, os State Nominated, de 25.993, ele subiu para 49.968. Tá? Então foi alternando. Em 2019 e 2020, o skill independente foi a 12.986 e o regional baixou um pouquinho, mas ele ficou em 44.867, né, dividindo entre os dois. Nesse ano, no ano que eu digo 2020 e 2021, skill independente foi de 6.500, então essa queda que todo mundo sentiu. Pensem só, de 34 mil de 2018 e 2019 a 6.500 no planning level desse ano. Por isso que todo mundo sentiu aí o impacto, mas muito do skill independente vem do exterior, então talvez tenha uma relação aí também com as fronteiras. Para o regional, essa queda também foi significativa, foi basicamente a metade, mas ainda assim a alocação hoje, né, de cota para os skilled State Nominated Visas, ele está em 22.400. Então a cota ela é maior para o 190 e para o 491 em comparação com o 189, tá? Então isso sem falar nos outros tipos de visto, mas só para vocês entenderem o porquê que a gente fala tanto, né, do 190 e do 491. Não necessariamente regional, o 190 pode ser estadual. Pode ser de New South Wales inteiro, de Queensland, de Victoria, então a gente tem que ter um pouco cuidado. Mas falando em State Nominated versus Skill Independente, esses são os números. Ou seja, sim, ainda é bom ir para uma regional. Ainda é bom, ou pelo menos estar num estado que a profissão está em demanda, oferece mais possibilidades da pessoa ter o convite ao visto do que simplesmente ir pela lista nacional. E aí, hipoteticamente, aí, dizendo que, considerando que as fronteiras realmente vão abrir em julho aí de 2022. Tô meio perdido no tema aqui. Qual conselho você dá para quem está chegando, para quem está indo? Porque tem muita gente que pergunta, vou direto para uma regional? Ou, não, vou primeiro para Sydney para aprender inglês e depois eu mudo para uma regional. Qual que você acha que é a melhor estratégia se a pessoa já vier querendo imigrar? Vocês sempre me pegam com essa pergunta. Todo mundo adora me fazer essa pergunta. Parece que as pessoas ficam me testando. Então, você pergunta pra gente. Aí eu não sei o que eu vou responder pra você. Eu vou passar a bola pra você, Ju. Se pra Ju é difícil responder, imagina pra gente, né? Eu sempre digo, né? Se é pra alguém tomar porrada, que seja eu, não vocês. Brincadeira, gente, que horror. Não, vamos lá, então. Eu sempre falo a mesma coisa. Depende do perfil do profissional, depende em qual etapa da estratégia migratória que o profissional está.
Considerando que, por hora, tudo indica que os employers, né, os empregadores, eles vão ter uma certa vantagem no sentido de dar sponsors e tal em relação ao skilled migration, a gente realmente também tem que dosar as possibilidades de emprego para aquele profissional, porque talvez seja um caminho que vai ser mais promissor daqui em diante. Claro, skilled migration, uma estratégia especificamente para skilled visas, com certeza ir para um estado que a profissão esteja em demanda ou para uma área regional oferece vantagens, tá? A gente só vai ter que cuidar um pouco, porque não temos as notícias oficiais em relação à divisão das cotas e as listas dos estados e os critérios dos estados para o próximo ano financeiro. Assim que tivermos, voltarei aqui para a gente fazer um vídeo. Então, só Deus sabe o que vai acontecer a partir de julho. Eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. Então, a resposta é a seguinte: faça uma consulta com a Seven Migration. Essa resposta é maravilhosa. Tem que ser analisado caso a caso. Isso a gente já fala sempre. Sempre que alguém vem perguntar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cara, tem que fazer a consulta, porque cada caso é um caso. O meu caso pode ter 500 chefes, o meu caso é único. Eu fui para Nussa, eu estudei lá, eu vim para Adelaide, Adelaide depois. Então, o meu caso é único. Se você foi para Perth, estudou em Perth, já é um caso totalmente diferente, porque lá eles dão vantagem para quem estudou lá e tal. Então, cada caso é um caso, tem que analisar o seu, não adianta. Vai lá, tem link aqui na descrição do vídeo, vai lá, procura a Seven, tem a Ju, tem o Cláudio, tem a Mia. Nossa, tá crescendo, né? Tá crescendo. Tem uma porrada de gente lá para te atender. Com certeza. E se puder, só uma dica. Quem não tem visto expirando e quem pode esperar, principalmente o pessoal que tá no Brasil, espera para fazer a consulta depois de julho. Boa. É verdade, gente. Isso é importante. Mas assim, a gente volta aqui para dar mais notícias para vocês assim que a gente tiver essas notícias. Obviamente, a Ju volta aqui e vem contar tudo pra gente, porque nós dois também estamos bem curiosos para saber o que vai acontecer nessa nova lista aí de julho. Então é isso, Ju. Acho que no geral foi positivo. Eu, pelo menos, tive um bom sentimento com relação a esse budget. Você também? Eu tô sentindo eles um pouco mais bonzinhos. Eu tenho o mesmo sentimento que vocês nesse momento, não há dúvida. Eu tô com esse sentimento. Se estamos certos ou errados, só Deus sabe, mas eu tenho o mesmo sentimento que vocês. Que bom, estamos em sintonia. Então tá, Gil, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco mais o seu tempo aqui para de novo gravar aqui com a gente. Isso é muito importante para nós e para o canal e para quem está assistindo. Então, muito obrigado. É sempre muito bom ter você aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigada a todos vocês que nos assistem. Um grande beijo aí em vocês três. Obrigada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquele like, já se inscreve aqui no canal para vocês não perderem mais nada que vem por aí, porque vem bomba por aí, vem muita coisa boa por aí. E notícia é o que não vai faltar. Tem Sofia nascendo, tem o nosso processo rodando e tem muita coisa. É só se inscrever e ativar o sininho para você saber quando a gente postar um vídeo novo. E segue a gente no Instagram, a gente tá lá todos os dias, como vocês já sabem. E até o próximo vídeo.